Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação de computadores. O objetivo da nossa aula de hoje é trabalhar com arrays bidimensionais, também chamado de matrizes, né? Os arrays declarados até o momento que a gente fez, né, a gente apresentou na última aula, eles possuem apenas uma dimensão, né? Então, eu tenho ali uma lista de elementos do mesmo tipo. Porém, há casos em que uma estrutura com mais de uma dimensão é útil, né? Pensando aqui uma planilha Excel, né? Em que você tem elementos nas linhas e colunas. Você tem as células, que é a combinação de linhas com colunas. Isso é muito comum, né? Eu quero trabalhar com elementos da linha 20, coluna 3, né? Então, essa minha matriz ela tem duas dimensões. Tem situações aí que você tem necessidade de você trabalhar com três dimensões, né? Você pegar coordenadas x, y, z, né? Então, você tem três dimensões. Ainda num formato bidimensional, você tem, por exemplo, as coordenadas geográficas, né? Você tem ali uma matriz com duas dimensões, né, de dados ali, né? Você tem latitude e longitude, e aí você tem dois valores ainda, né? Você tem ali, ó, o valor da latitude e o valor da longitude, né? Que é o que representa um determinado ponto, né? Num mapa geográfico. Por exemplo, quando os dados são organizados em uma estrutura de linhas e colunas, como uma tabela, para isso usamos um array com duas dimensões, ou seja, uma matriz. Arrays bidimensionais ou matrizes contêm dados organizados na forma de uma tabela de duas dimensões, necessitam de dois índices. O primeiro índice vai acessar a linha e o outro vai acessar a coluna. Aqui é a declaração, né? Como é que eu crio um array no meu programa em C. Você tem um tipo, int, float, double, char. Você tem um nome e aí você tem dois abre-chaves, né? Você tem um primeiro para representar as linhas e o segundo para representar as colunas. Aqui está uma representação gráfica, né, de uma matriz. Essa matriz ela tem 100 posições, 100 linhas e 50 colunas. Então, os índices, né, eles vão de 0 até 99, representando as linhas, e as colunas vão de 0 a 49. Né? Lembrando que o índice, eu tenho 50 colunas, mas eu identifico cada coluna de 0 a 49. Eu tenho 100 linhas, mas eu identifico cada linha de 0 a 99. Então, uma matriz 0, 1, então eu estou acessando a linha 0, né? Indexada pela 0, e a coluna 1, e eu vou pôr o elemento aqui nessa segunda coluna, primeira linha. É assim que eu faço para armazenar o dado. Em uma matriz, os elementos são acessados especificando um par de colchetes, né? Aqui, ó. Eu estou especificando aqui um par. Mate é o nome dela, então um par de colchetes. A numeração começa sempre em 0. Cada elemento da matriz tem todas as características de uma variável. Cada célula, né, dessa matriz tem as características de uma variável. Eu posso envolver ela em expressões algébricas, por exemplo, né? Aqui, ó, x mais mate1, 5, né? Mate1 significa segunda linha e aqui a sexta coluna, né, dessa matriz. Eu pego o valor de x, somo com esse valor e atribuo ao valor 0, índice 0 para a linha e índice 1 para a coluna. Ou então eu posso usar, por exemplo, uma expressão do comando if aqui, né? Na condição, desculpe, do comando if, em que eu testo se matriz 5, 7 é maior que 0. Então, índice 5 para a linha, índice 7 para a coluna é maior que 0. Como uma matriz possui dois índices, precisamos de dois comandos de repetição para percorrer todos os elementos, né? E aí, eu preciso de dois for. Num caso aqui, exemplo típico, né? Essa matriz aqui de 100 linhas e 50 colunas, eu vou ter dois índices, o i e o j, né? E aqui eu vou percorrer toda ela lendo os valores, né? Então, eu vou fazer um for dentro de um for. O que isso significa?
né? Inicialmente, ó, eu tenho que o I é igual a 0, beleza. Aí eu testo, 0 é menor que 100? Claro. Eu entro no outro for. Aí J é igual a 0. Nesse bloco fora, que o I vale 0, o J é igual a 0. E aí eu leio o índice 0 para a linha em coluna. Beleza. Depois, eu não saio do for, não. Eu tenho, para eu sair desse for interno, o meu J ele tem que variar até 50. Eu sempre vou ficar aqui, nesse for interno, até que meu J chegue a 50. Na hora que for 50, aí essa condição do for vai falhar, aí eu vou sair. Aí na hora que eu saio, aí que eu incremento o I. Né? Aí o I passa a valer 1, que ele valia 0. Depois eu passo 50 vezes, né, de novo, pelo J. Aí depois o I passa a valer 2. Então eu passo 50 vezes pelo J, o I passa a valer 3 e assim sucessivamente. É assim que eu percorro os elementos de uma matriz. Arrays podem ter diversas dimensões, cada uma identificada por um par de colchetes. Uma dimensão, que seria o array mesmo, 2 dimensões, a matriz, e aí eu tenho aqui 3 dimensões, 4 dimensões. Apesar de terem um comportamento de estruturas com mais de uma dimensão, na memória os dados são armazenados linearmente. Você vai ocupando as posições de memória de acordo com o tipo, né? Por exemplo, se for inteiro, 4 bytes. Então, eu vou ocupando 4 bytes para cada uma das posições. Né? Então, nesse exemplo aqui, eu vou ter 25 posições, uma matriz 5 por 5, né? 25 posições indexadas, né? De 0 até 4, as linhas e colunas. Beleza. Aí eu vou ter 25 posições linearmente armazenadas na memória RAM, né? No caso, 25 vezes 4 bytes, né? Que daria aí 100 bytes, né? Então, para armazenar uma matriz 5 por 5, eu utilizaria 100 bytes da memória RAM linearmente. Um array n-dimensional funciona basicamente como os outros tipos de array. Basta lembrar que o índice que varia mais rapidamente é o índice mais à direita. E ele é que vai variar, né, mais rapidamente. Vou explicar isso no exercício. Né? Aí, ó, leia uma matriz 3 por 3 e calcule a soma dos elementos. Eu vou fazer esse exercício. Primeiramente, eu vou fazer esse exercício uma matriz 2 por 2. E depois eu faço 3 por 3, né? Então, vamos lá, ó, deixa eu só compartilhar meu code blocks aqui. Eu vou fazer um elemento para somar todos os elementos de uma matriz. E vou colocar ela... essa matriz, ela é 3 por 3, na verdade. Ela já é uma matriz bidimensional, né? Com 3 elementos, 3 linhas e 3 colunas. Na hora que eu li aqui, eu achei que ela era 3 por 3 no sentido dela ser tridimensional. Não, ela é bidimensional, com 3 linhas e 3 colunas. Ficou claro essa questão? Só para... Ficou sim. Quando eu li rapidamente aqui, eu entendi que era 3 por 3 por 3. Né? Então, eu vou fazer exatamente o que o exercício está pedindo aí. Tá? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Vamos programar essa matriz. Seja bem-vindo, Thales, à nossa aula. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, ó. Vou abrir um exercício aqui. Deixa eu abrir aqui, colocar como programa 8. Gosto de deixar os programas aqui, ó. Beleza. Deixa eu ver se vocês estão visualizando certinho. Então, beleza. Tá aí, né? Beleza. Ó, então, eu vou criar minha matriz, né? Minha matriz de 2 dimensões. Então, ela vai chamar mat. Ela vai ter 3 linhas, 3 colunas. Beleza. Para percorrer ela e fazer a soma, ó, vou atribuir valores a ela, né? Aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Quantas células que tem essa matriz vocês conseguem enxergar? Rapidamente? 9.
9, certinho, ó. Aqui, ó, cada célulazinha dela, né? Ó, vou colocar um 1 agora, volta para o 0, né? Que é a coluna 0, né? Indexada por 0. 1 e 1, 1 e 2, né? E aqui agora eu tenho mais os elementos, né? Então, em cada célula aqui, ó, eu vou colocar um valor inteiro. Então, ó, nessa célula aqui eu vou colocar o valor 1, né? Estou inicializando ela. Todos os valores dela aqui, ó, eu vou colocar como 1. Fiz uma inicialização de valores 1, né? Vou só mostrar essa matriz para vocês verem ela bacaninha. Para mostrar ela na tela, eu vou precisar de dois índices, né? Então, eu vou criar a variável i e a variável j para eu percorrer. O i vai ser a linha e o j vai ser a coluna. Então, eu vou fazer um for. Nesse primeiro for, o meu i vai variar de 0 até o i menor que 3, porque ela tem tamanho 3. Então, o meu i, na verdade, ele vai só até 2, né? Na hora que ele for 3, eu saio do for. Na verdade, ele vai até 3, mas na hora que ele valer 3, eu não rodo o for, eu saio do for. E chega aí até 3, que a condição fica falsa. E o meu J também, né? Ele vai variar, ó. Ele vai variar aqui, né? Dessa forma. E aqui eu vou imprimir ela. Então, eu vou dar um printf no lugar do porcento i, ó, eu vou colocar match, que ela chama, i, que é a linha, e j. Né? Beleza, então vou fazer a impressão dela aqui, os elementos dela. Vou colocar um barra n, né? Aqui, ó. E a gente vai realizar aqui a impressão dela. Então, deixa eu salvar aqui o meu programa. Eu vou ter que compartilhar minha tela inteira para vocês verem a saída, tá? Bem interessante. Vocês vão ver aqui. Eu vou até depois. Primeiro ele vai mostrar 9 linhas, né? Que seria uma linha para cada. Ó, o meu programa aqui, ó. Então ele vai mostrar as 9 linhas, né? Beleza? Compilei, executei, ó. 3, 6, 9, né? Agora eu vou mostrar diferente. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mostrar, só que eu não vou usar barra N. Eu vou colocar aqui barra T. T, ele vai dar um tab, certo? E quando o meu I, o meu J, ele for igual a 2, aí eu vou dar uma quebra de linha. Então, quando ele for igual a 2, eu vou dar uma quebra de linha. Então, eu mudei meu código. Então, ó, quando o meu I for igual o meu J for igual a 2, significa que é a última coluna. Aí eu vou dar uma quebra de linha, né? Aí vamos ver aqui a impressão agora como que ficou. Olha lá, ó. Eu dei um tab, né? Aí ele mostrou agora como se fosse um Excelzão aqui, né? Cada elemento, né? E agora eu vou também colocar, mudar um valor. Por exemplo, esse valor aqui, ó. Linha 0, posição 2. Eu vou colocar aqui 8. Só para vocês verem que a execução está correta, né? Então, linha 2, coluna 0. Linha 2, coluna 0. Tá aqui, 8. Certinho. Né? Então, mostrando que a minha matriz está certa, né? Agora eu vou mudar os valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Agora a minha matriz, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Então, tá aí a representação, né? Eu quero aqui agora somar os elementos dessa minha matriz, que é o que o exercício pediu. Uai, se aqui eu tenho os elementos, basta eu fazer aqui, ó, soma, recebe soma mais o meu elemento. Lá no final, eu imprimo a soma, né? Então, soma, dois pontos, porcento i, porque eu estou trabalhando com uma matriz de inteiro, soma. Basta eu inicializar a soma agora com zero, aqui no início do meu programa. Então, vou rodar, olha lá, 45, né? Ah, César, não, eu quero somar só os elementos da diagonal principal, só o 1, o 5 e o 9. Perfeito. Então, o que é a diagonal principal? A diagonal principal é quando os índices são iguais. Por exemplo, linha 0, coluna 0, aí é o 1. Linha 1 e coluna 1 é o 5. E linha 2 e coluna 2 é o 9. Então, eu quero somar eles. Então, dá 1 mais 5, 6, mais 9, 15. Então, eu vou realizar a soma, olha que interessante, ó, só quando o i for igual a j, que eu realizo a soma, né? Beleza? Então, eu vou fazer dessa forma, só para eu somar só os da diagonal principal dessa minha matriz. Olha lá, ó, deu 15. Não, César, eu quero agora da outra diagonal, 7, 5 e 3. Qual que é o padrão que vocês conseguem enxergar aqui? Se eu pegar, veja só, se eu diminuir, subtrair os índices, talvez eu consiga somar o 7, o 5 e o 6. Não, quer ver? Ó? Se eu pegar o 2, que é esse aqui é a linha, né? Se eu pegar o 2 e subtrair pelo J. Vai ser tipo J menos 1? Eu tenho que pegar, que é um desafio aqui, ó. Eu tenho que somar o 7, o 5 e o 3. Qual que é o padrão nesse caso? Né? Veja só, aqui, ó, é o 2 e o 0. Aqui é o 1 e o 1, e aqui é o 0 e o 2. Então, 2 e 0, 1 e 1. Eu acho que se eu somar o J, eu subtrair o J e der zero, acho que a subtração, deixa eu ver uma lógica aqui, ó. Se eu pegar IJ menos I, fazer essa operação e der zero, Teria que não, ser uma soma, não? é uma soma, desculpa aqui, ó. Não, peraí. Vamos ver essa lógica, ela não é tão simples não, né? Quando o J for 2, o outro é zero. Beleza. Somar J mais I igualar a 2? Se eu somar o J mais... Isso! Boa! Eu estava numa lógica diferente aqui, mas acho que essa aqui vai dar certo. É isso mesmo que você falou. Boa dica. Vamos rodar aqui, ó. 7 com 5, 12, que dá 3, né? Deixa eu só colocar um valor diferente aqui. Então, aqui, ó, é o 3. E aqui eu vou colocar 3. E aqui eu vou colocar 3. Né? Vamos ver se vai dar um valor diferente. Isso mesmo, ó. 3, 3, 3. Deu 9. E é engraçado que esse valor, ele vale para qualquer matriz, né? Ele vai valer para qualquer tipo de matriz, ele vai somar essa lógica. Ela é uma lógica contínua, né? Basta eu fazer aqui, no caso,
né? Considerando aqui 3, né? Que aí vai dar certo também. É uma lógica que serve para qualquer tamanho de matriz, mas isso mesmo. E aí você pode fazer flutuações, né? Ah, eu quero somar só as colunas com índice 2. E aí você manipula da forma que é interessante para você, né? Os dados, né? Por exemplo, fazer um somatório aqui, ó. Eu posso criar um vetor chamado somatório, certo? Tipo num Excelzão, ele vai ter 3 posições. Olha que interessante esse código. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou somar só quando eu só quero somar as linhas. O que eu faço? Ó, veja o que eu quero fazer. Eu quero fazer tipo um Excel. Eu quero fazer isso aqui no Excel. Dá um exemplo aqui no Excel, porque aí vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, abrir aqui, ó, dá um zoom, né? Do jeito que tá lá. 1, 2, 3, né? 4, 3, 6, 3, 8, 9. E aqui, ó, eu vou adicionar a função soma aqui, que vai dar isso, e vou arrastar ela para cá. Né? Então, 8, 13, 18. Esse aqui, essa função somou esses elementos, essa função somou esses, e essa função somou esses. Então, é isso que eu quero fazer ali. Então, beleza. Então, eu sei, ó, vou criar um somatório, e ele vai somar só as linhas, né? Concorda? Então, só quando ele vai somar só as linhas. Uai, beleza, César. Você deixa a função soma aqui, ó, ela vai somar, beleza. Aí o que você faz? Você só vai colocar no somatório na posição I, soma, e depois você zera a soma, né? O que vocês acham? Porque eu acho que vai dar certo, né? E depois você coloca aqui, ó. Aí você faz um for no final para imprimir o somatório, né? Você faz um for único aqui, né? Em que você imprime o somatório, porque ele é um vetor, não é uma matriz, né? Certo? Aí aqui, ó, vai ter um barra N, beleza. Isso aí. Isso. Aí agora vamos ver se vai dar certo, né? Então, ó, eu fiz 2 fors para somar. E aqui eu só estou fazendo um for para mostrar o somatório na última linha, né? Vamos ver se só se deu certo, eu explico de novo. Deixa eu ver. Ó, 6, 13, 20. Por quê? O que eu errei aqui? Seis, tá certo. 13. É 18, né? Você está somando coluna, não? Da forma que você... Ah, eu tô somando as colunas, né? Do jeito que eu tô fazendo aqui, eu tô somando as colunas. Na verdade, ó, eu tô somando 1 mais 2, que dá 3. Eu tô somando as linhas, né? Eu não tô somando colunas. Isso, as linhas. As linhas, né? 4, 3 e 6, por isso que deu 13, ó. E 3, 8 e 9, né? Então, não é isso que eu quero, não. Dessa forma aqui, eu tô somando, né? As colunas, né? Eu posso mudar aqui, né? Posso vir aqui, ó, colocar, inverter. Deixa eu só ver aqui o que vai dar isso aqui. Se por acaso eu inverter os índices ali, né?
Aí agora deu certo, né? Agora deu certo. O que eu fiz aqui? É uma lógica um pouquinho complicada. Tô com desafios aqui, gente. Eu não planejei isso não, mas olha aqui, ó. Eu inverti, né? Aonde que era para ser o I, que é o tradicional, eu inverti. Estava assim, né? E aqui eu passei para ser o J. O J que varia, então eu estou somando agora as colunas, né? Então, é uma forma de fazer também, né? Mas vamos deixar lá. Nesse caso, nesse exemplo, seria isso mesmo, né? Para dar certo nessa lógica. Então, a gente pegou aqui e foi modificando o programa até brincando ali com essa matriz gerada, né? Só voltar aqui, ver se tem mais alguma coisa relevante aqui nessa questão. E aí a gente passa para os exercícios. Aqui ele mostra o exemplo dele, né? Usando mate, foi o que a gente fez, né? Aí aqui, ó, dá duas matrizes reais de dimensão 2 e 3, fazer um programa para calcular a soma delas. Veja só, que eu vou fazer aqui, ó, calcular 2 e 3. Vamos fazer esse exercício também para ele, porque ele muda o índice. O fato dele mudar o índice pode parecer estranho, né? Mas não é não. Então, ó, 2 e 3. Então, a matriz ela tem duas linhas e três colunas. Mate 1 e mate 2. Esquece o somatório. Soma vai ter. Né? Se ela tem 2 e 3, ó, então eu tenho que cortar esse elemento aqui, ó. E aqui, ó, ele vai até... Não, peraí. Eu não tenho essa última aqui, né? Então, tenho só esses elementos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar 5 aqui, né? Que eu tenho só 6 elementos. Beleza. O meu I, ele vai variar só até 2. O meu J já vai até 3, né? Então, eu estou mudando os índices aqui. Aí eu vou fazer a soma das matrizes agora. César, Oi? eu perdi só o iniciozinho da aula aí, então a leitura do programa aí é linhas por colunas, né? Mate 1, 2, 3, linhas por colunas, né? Exatamente. Duas linhas Sempre, e três colunas, sempre. sempre linhas por colunas. Sempre dessa forma. Ok, obrigado. Então, nesse caso aqui, ó, você vê que eu só tenho duas linhas, que vai de 0 até 1, né? Aí aqui eu já vai de 0, 1, 2, né? Dessa forma que nós estamos aqui. Então, eu tenho esse fora, eu tenho esse outro fora aqui, beleza? Ele vai variar até 3, porque eu tenho 3 colunas, beleza. Aqui eu vou somar... tá. Eu tenho duas matrizes, né? Então, eu tenho que fazer... Isso aqui é para mate 1. Eu estou só inicializando ela aqui, né? Mate 1. Beleza. E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que agora para outra matriz. Então, ela vai até o 1 aqui, daqui já para baixo ela já passa a ser a matriz 2. Supondo os mesmos valores, né, vai dar o dobro, né, ali, vai dar multiplicado por 2, né? Então, aqui vai virar 2, aqui vai virar o resultado, né? E aí eu vou criar uma matriz resultante aqui de resultado, que é a soma, né? Precisa de 3 matrizes, porque essa aqui é a matriz resultante, né? Chamar ela de resultado, tá? Beleza, então eu estou com 3 matrizes. Uma matriz que vai ter os valores de 1 a 2, 3, 4, 5 e 6, né? Uma outra matriz que tem os mesmos valores e uma matriz de resultado. Aí aqui o meu resultado, nesse cara com esse cara, faltou os colchetes ali, vai ser igual, né? Mate 1 e J, mais é a soma deles, né? Mate 2 e IJ. Aqui eu só vou fazer a soma, não vou imprimir nada. Esse somatório não tem nada, beleza. Aí, de boa. Então, matriz 1 somando, e aqui eu vou fazer a impressão dela, né?
Aqui, ó, eu vou até o 2 aqui, né? E aqui agora eu vou fazer a impressão dessa matriz. Para fazer a impressão, vou usar aquele código que eu tinha aqui. Deixa eu só voltar aqui, ó. Esse código aqui é interessante, que eu faço. Ela organizada, né? A impressão dessa matriz. Então, aqui, vou ter ela mais organizada. Certo? Então, ó, e aqui é resultado. Né? A matriz aqui que eu vou imprimir é a matriz resultado. Então, perfeito. Esse J igual a 2 é só para dar uma quebra de linha para estruturar o dado ali na hora de ser apresentado. Olha lá, ó, dobro, né? 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Né? Então, a soma resultou no dobro. Então, é isso que é o que o exercício pediu aí. Então, eu tive que criar 3 matrizes, uma para ter o dado, o outro ter o outro dado para poder fazer a soma, e a soma eu coloquei em resultado. Então, todas elas têm as mesmas dimensões, né? Linhas e colunas e bidimensional. É isso. Aparentemente parece ser complicado, mas não é. A lógica é a mesma. O I e o J sempre batendo aqui, né? E aqui eu só estou nesses 2 fors aqui, eu estou simplesmente imprimindo a matriz. César, Pode falar. esse if j igual a 2, eu não compreendi direito por que ele É veio só dar para quebra. ter aqui, ó. Na hora que o J, que é representar a coluna, na hora que ele for igual a 2, eu quero que dê uma quebra de linha, sabe? Porque se eu não colocar esse código, o que vai acontecer, ó, na hora de imprimir? Tá vendo que ele imprimiu sequencial aqui? Não, beleza, cara, compreendi. Obrigado. Aí, quando o J for igual a 2, eu quero que tenha uma quebra de linha. Aí, ó, o J é igual a 2 aqui no 6. Aí ele quebrou linha e veio para baixo, dando essa ilustração de ser uma matriz, né? De linhas e colunas. Beleza? Beleza, cara, obrigadão. Enxerguei sim. É isso. Essa que é a ideia, né? E dá para ficar mais interessante ainda, só para a gente poder aqui, maximizar essa questão. Ó, veja só. Eu quero colocar assim, linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 1, e assim por diante, né? Então, como é que a gente faz para fazer isso? Aqui eu estou fazendo a soma, beleza, deixa aqui, e eu quero imprimir o resultado dessa forma. O que é que eu quero fazer? Ó, veja só. Antes do 2 aqui eu quero colocar 1, antes do 8 eu quero colocar 2. Em cima do 2 eu quero colocar 1, em cima do 4 eu quero colocar 2, em cima do 6 eu quero colocar 3. É isso que eu quero fazer. Então vamos lá para essa lógica, ver se vocês podem me ajudar aí. Aqui, ó, eu posso já, né, eu posso colocar para imprimir ele aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, toda vez que começar uma linha, né, eu imprimo o I. Deixa eu colocar ele em colchetes, só para ficar bonitinho aqui. Os colchetes. Se eu fizer isso, e aqui ao invés de ser, eu vou colocar só um espaço aqui, ao invés de ser um tab. Ó, vamos ver o que acontece se eu fizer isso, né? Ó, ele já colocou 0 e 1. Ah, então eu vou somar 1 porque eu quero que seja a primeira linha, né? Não é linha 0. O usuário não quer saber se você indexa a primeira linha com 0, né? Olha lá, ó, vamos ver. 0. Opa! Aí eu coloquei 0 mais 1, né? Demonstração aqui. Então, beleza, ó, 1 e 2. 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Beleza. Aí, na hora que eu imprimo o 2, né, que seria aqui, ó. Aí, aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que com o J. Só que aqui eu vou ter que usar Tab, porque senão não vai ficar bom. Vamos ver se vai dar certo aqui.
Então, vou rodar. Não deu certo. Porque ele apareceu em toda a coluna. Então, ele tem que aparecer só quando o I for igual a zero, né? Para dar essa sensação aí, tem que ser só quando o I for igual a zero. Quando o I não for igual a zero, não tem necessidade de eu imprimir. Não, é o J aqui. Aqui de baixo. É só na primeira linha que eu tenho que imprimir. Vamos ver se agora ele melhora. Mas olha para você ver o que aconteceu. Ele fez isso, já melhorou. Só que ele imprimiu, então eu tenho que colocar uma linha vaga para dar a sensação de em cima do 2, né? Então eu tenho que imprimir uma linha, né? Nessa minha linha eu não imprimo. Aí eu tenho que mudar a minha lógica aqui. O que eu tenho que fazer? Você vai ter que imprimir uma linha, né, a mais. Então, ao invés de 2 linhas, vão ser 3. E o primeiro dígito da primeira linha vai ficar em branco para ficar na primeira coluna 1 e 2, né? E aquele espaço em branco, e depois começar a contar do segundo índice, né, no caso. É isso mesmo, é isso mesmo. O que eu posso fazer aqui, ó? Então, deixa ele aqui, eu deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Se o senhor puser um if, tipo, if, se o I e o J, aliás, quando o I e o J for, no caso, 0, né? Então, vai ser mate 1, 0 e 0. E aí você imprime um espaço em branco, só um tab. E aí depois o restante você continua. Certo. Veja só. Não, aí eu acho que eu vou ter que fazer assim, ó. Eu acho. Eu acho que eu vou ter que fazer assim, eu vou ter que fazer um for aqui antes. Eu acho que o mais simples seria um for antes, em que nesse for ele é um for do J. Nesse for eu coloco o J mais 1 dessa forma aqui. E em cima desse cara aqui, ó, eu ainda tenho que colocar um cara aqui que é nada, que é só um espaço. Aí, aqui é só o J. E aí aqui eu imprimo normal. E aqui não tem esse código não. Vamos ver aqui o que eu fiz. E aqui tem um barra N também, né? Que tem que ter um barra N aqui, ó, logo depois, né? Vamos ver aqui se deu alguma coisa. Aqui tá quase, né? Aqui, ó, só que aqui tem que ter mais um espaço aqui, né? Na verdade, 2 espaços, né? Vamos ver Põe um aqui. tab. Deu. Acho que o tab ele já ia ficar na linha do 2, né? O que eu posso fazer para eu... o que tá aqui não tá legal, porque se você for maximizar aqui, colocar para 100 elementos, aí ela vai ficar desorganizada, né? Mas seria mais ou menos isso mesmo, né? Que, ó, a ideia é mais ou menos essa aqui, né? Você ter bem embaixo certinho aqui, tá? Seria isso. Um pouquinho chato, mas é isso aí.
primeira linha, eu fiz um for para colocar ela. Acho que se eu fosse fazer aqui, daria, mas eu teria que usar muito if, eu acho que seria mais difícil. Mas é isso. Aqui ele está falando que arrays podem ser inicializados com certos valores durante sua declaração. A forma geral é entre chaves. Isso é que você pode pegar, por exemplo, um vetor de 3 posições e colocar 3 elementos nele, né? Entre chaves. É muito comum esse uso. Por exemplo, aqui, ó, esse char aqui tem 10 elementos, eu coloco os primeiros 4 com o texto João, por exemplo, né? Ou então, dessa forma aqui, ó, eu posso pegar aqui um array de chás, um vetor de chás e colocar João, né, em todos os elementos. Ou então eu posso ter um char de nomes, né, em que eu tenho, mas nenhum nome pode ser mais que 10 caracteres, né, por causa das colunas eu tenho 10 posições. Né? Então, são formas de inicialização da matriz. Inicialização sem tamanho. Nesse tipo de inicialização, o compilador vai considerar o tamanho do dado como sendo o tamanho do array. Isso ocorre durante a compilação e não poderá mais ser mudado. Isso é útil quando não queremos contar quantos caracteres serão necessários para a inicialização de uma string. Aqui, ó, ele vai fazer a inicialização, você colocou em branco. Ele vai pegar isso aqui tudo e vai colocar aqui dentro automático para você. E aí, ele vai fazer a conta para você. Porque para armazenar, linguagem C, flexibilidade e poder, ponto, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Então, esse char aqui vai ser de 34 posições. Ele faz isso automático. O dele aqui deu 36, o meu deu 34. Sou meio errado, eu acho. O número de linhas da matriz será 5, nesse caso aqui, por causa dessas posições, né? Aqui, ó, eu tenho 2, então eu tenho 2 colunas, elas são sequenciais, né? A matriz, né? Só que aí depois eu vou expandindo, e aí ele vai ter que aumentar o número de linhas para caber todas essas. Porque aqui eu tenho, ó, pares aqui, né? Eu vou ter 5 pares, né? 1 par, 2 par, 3 par, 4 par, 5 par de números. O compilador faz isso na hora de compilar. Então, dinamicamente, não tem como você definir essa área de memória. Lá, quando vocês estiverem na programação 2, vocês vão aprender a alocação de memória dinâmica. Isso aqui é memória estática. O compilador sabe a quantidade de bytes que você está alocando em cada área de memória ali. Né? Então, isso a gente chama de alocação estática de memória. Alocação dinâmica eu não sei. Às vezes o usuário quer alocar dinamicamente 1 GB, né? E aí você não sabe a quantidade que o usuário quer alocar. Aí essa alocação dinâmica não é nessa disciplina, é na programação 2. Bem, é isso. E aqui ele já acaba os slides, né? Vamos lá. O Giovanni, ele no início da aula, ele estava com uma dúvida aqui no exercício 5, uma melhor forma de fazer, não é isso, Giovanni? Era um detalhe só no final dele. Abre aí para a gente ver o seu código. Deixa eu só abrir aqui o exercício, vou colocar ele aqui. Tá. A gente lê ele e em seguida você abre o código. Né? Então, a lista 4, parte 2. Deixa eu... beleza, eu vou finalizar aqui a gravação e aí a gente vai para a parte de exercícios, tá? Beleza.